Boa tarde a todos. Tivemos informação de que já estamos online, portanto têm estado a ver estes movimentos e esta agitação. Estamos num painel sui generis, mas muito interessante. Nós estamos todos juntos aqui no Alqueva, a ver o Alqueva, mas cada um com o seu computador, num cenário engraçado de se ver. E enfim, estávamos aqui em grande interação e a assegurar que tínhamos todos o som e que tudo corria bem. E portanto, vamos ter aqui um painel que montámos e que achamos muito interessante, esperamos que também seja interessante para quem está a assistir, e depois temos aqui um chat em que também façam-nos chegar questões que eventualmente tenham. E porque este painel, que nós quisemos chamar de Eficiência Hídrica, INEX Água e Energia, e onde juntámos aqui muitos temas, a inovação, mas também o Data Science, o INEX Água e Energia já referido. Porquê? De facto, ontem tem-se falado sobre isso ao longo da conferência, a importância da água. E a água no setor urbano, nós em Portugal, enfim, existem vários estudos, nomeadamente promovidos pela APA, pela Agência Portuguesa do Ambiente, e relatórios, e nós sabemos que em Portugal uma parte muito significativa do consumo de água é para o setor urbano, cerca de 20% ou mais do que 20% do consumo de água no país é para o ciclo urbano da água, onde nós temos as entidades gestoras, os serviços de água, que nos entregam a água e que têm um papel fundamental na gestão deste recurso, e depois temos os utilizadores. Falávamos ontem, por exemplo, da indústria, que consome muito algumas indústrias consomem muito por cada peça produzida, é um facto. Mas a indústria em Portugal está estimado que corresponda, no total do seu consumo, a cerca de 5%. Portanto, sendo um setor muito importante, também o é o setor urbano, nomeadamente onde nós gastamos mais água, nos edifícios, nas regas de espaços verdes, tudo isto gerido por serviços de água que nos entregam a água e onde depois os consumidores, e para eles poderem ter a água, quem nos desenha e projeta os edifícios tem um papel fundamental. E por isso quisemos introduzir este painel que aborda esta relação e este ciclo, esta cadeia de valor no ciclo urbano, e depois também o nexo entre a água e a energia, porque toda a água que nós captamos, tratamos, distribuímos tem um consumo energético muito elevado. Quando nós pensamos nos edifícios em particular, está estimado que temos um potencial de poupança, ou seja, um desperdício atual de 30% a 50%. O que quer dizer que as entidades gestoras, os serviços de água hoje, estão a captar, a tratar, a distribuir, e às vezes, como se falava hoje de manhã, com perdas de água na rede, água 30% a 50%, em volumes 30% a 50% superiores, porque depois no uso nós temos este nível de desperdício. Portanto, faz sentido atacar também esse desperdício. Normalmente, esta discussão não envolvia tanto assim entidades gestoras, e esse paradigma está a mudar. As próprias entidades gestoras, isto acontece a nível mundial, mas já está a acontecer também no nosso país, estão a fazer um grande esforço para ajudar os seus utilizadores de água a serem mais eficientes no seu dia-a-dia, nos seus edifícios. E vamos ter aqui duas entidades, dois serviços de água, as Águas Públicas do Alentejo e as Águas do Porto, que nos vão dar alguns exemplos do que já estão a fazer para ajudar os utilizadores nos edifícios, mas também noutros setores, desde o agrícola ao industrial, isto no caso particular das Águas Públicas do Alentejo, ajudarem-nos a ser mais eficientes no uso da água. Mas, além disso, também vamos ter outro caso, e aí um caso de um grande utilizador da água, que é a Brigada Mecanizada do Exército, que nos vai dar já as boas práticas que têm e um projeto muito interessante que fizeram de âmbito europeu, que nos traça aqui também caminhos de maior eficiência do lado dos grandes consumidores. E porque para tudo isto é preciso inovação, para tudo isto é preciso termos cada vez mais, dominarmos as tecnologias que nos permitem ser mais eficientes no uso da água, por outro lado também dominar as tecnologias que nos permitem apostar na economia circular, de que tanto e tão bem se falou hoje de manhã. Para tudo isso é preciso inovação e, portanto, é dessa inovação que nós vamos querer falar com, em particular, a Helena Alegre, que é do LNEC, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e que nos vai falar sobre um projeto muito interessante, o Be Water Smart.
A inovação é de facto chave para abrir estes novos caminhos e este Be Water Smart, um projeto H20 apoiado pelo programa H2020, chama-se Building a Water Smart Society and Economy e é um bom exemplo. A ideia é não só desbravar caminho, como também a ajudar a uma maior aplicabilidade prática destas matérias. E o foco do Be Water Smart é a gestão do lado da água da procura, que é um aspecto muito interessante, uma mudança de paradigma na água, à semelhança do que assistimos na área da energia já há alguns anos. Abrange diversos fins, utilizadores e escalas, para os quais, além da eficiência hídrica, também temos de explorar novas fontes de água, incluindo a reutilização das águas residuais. E por isso, Helena, lhe pergunto, como é que o projeto aborda este tema da eficiência hídrica? Quais as medidas que o Be Water Smart prevê implementar e como contribui para acelerar a transição para economias e sociedades mais inteligentes na gestão da água, como o próprio projeto se designa? Boa tarde, Filipa. Começo naturalmente por cumprimentar os meus colegas de painel e todos aqueles que estão a participar. O projeto Be Water Smart tem como motivação acelerar as cidades a gerir a água de uma forma mais inteligente. Portanto, na terminologia inglesa, Smart Water Cities, usa como base 6 Living Labs europeus em zonas costeiras, todos eles, 4 cidades e duas regiões, e tem como motivação ajudar a envolver a sociedade e todas as partes interessadas nestas matérias a ter atitudes mais comprometidas e mais eficazes numa gestão inteligente da água. O projeto tem 35 parceiros europeus, vai desde Buda, acima do Círculo Polar, até aqui à Península Ibérica, com Portugal e Espanha, e assenta, como disse, nesses 6 Living Labs. Lisboa é um deles e, sem nenhum viés, eu diria que é de longe o melhor. Sem viés mesmo, genuinamente, eu penso que é realmente um dos mais interessantes pela sua diversidade e pela variedade de assuntos que abarca. O Be Water Smart parte do pressuposto que para uma sociedade ser inteligente em relação à água requer que os cidadãos e as partes interessadas sejam realmente co-responsáveis, que co-aprendam, que tenham um processo de co-aprendizagem, um processo de compromisso em todo o processo. Portanto, há aqui aspectos que são tecnológicos, naturalmente, mas depois há muitos aspectos que não são tecnológicos, que são também aspectos de governança, de boas práticas, de mecanismos de mercado, que ajudem a todo este conjunto funcionar de uma forma equilibrada. Portanto, é preciso garantir, o que nós queremos em última instância, é garantir água para todos os usos adequados em meio urbano. Precisamos de proteger os ecossistemas e os seus serviços para a sociedade. Precisamos de impulsionar a criação de valor em torno da água, enquanto promove e implementa a mudança para as infraestruturas mais resilientes. Isto tem uma série de implicações. Implica, por exemplo, procurar encurtar as cadeias desde a origem aos pontos de consumo. E aqui nasce a necessidade de usar origens alternativas de água, não apenas a água potável para todos os usos em meio urbano, mas usar origens alternativas que podem estar mais adequadas às necessidades e podem estar mais próximas dessas necessidades. Implica também uma maior eficiência hídrica e eficiência energética associadas a todas as etapas da cadeia, seja desde a produção, transporte e depois nos pontos de consumo. Os próprios utilizadores têm que ter um uso mais eficiente da água. E aqui surge a questão, que a Filipa já referiu, dos alojamentos, dos edifícios, dos bairros, tanto em usos residenciais como em usos da administração pública e em serviços,
sejam realmente incentivados a ser mais eficientes, e no âmbito deste projeto estão-se a desenvolver Climate Ready Certificates, de que eu irei um pouco mais à frente tornar a referir. Estes objetivos que eu atrás referi também têm como implicação uma otimização, um balanço, um matchmaking entre as disponibilidades e as necessidades. Nós temos que perceber onde estão as disponibilidades de água, tanto em quantidade como temporalmente. Nós podemos ter água, mas pode estar concentrada numa altura do ano ou numa altura do dia. Portanto, qual é a disponibilidade, como é que essa disponibilidade se distribui temporalmente e qual é a qualidade dessa água. E depois temos que perceber o que é que são as necessidades, sobretudo da água não potável, é aquela que nós estamos a estudar no âmbito do BioWater Smart. E temos que perceber aonde é que nós podemos tirar mais partido dessas origens, aonde é que há os recursos mais adequados para aquelas necessidades, no sentido de fazer este matchmaking, digamos assim. Esta é uma das vertentes do projeto. Implica também ter uma maior disponibilidade e transparência de informação. Estamos também a trabalhar muito nessa matéria, vindo a criar um observatório da água em Lisboa, mas que depois poderá ser replicável para outras zonas. Implica também gerir bem os riscos associados às origens da água não potável. Nós temos que ter uma forma de avaliar e mitigar os riscos que seja exata, que seja bem fundamentada, mas pragmática, para nem corrermos riscos desnecessários, acima dos aceitáveis, nem exagerarmos, querendo ser tão exigentes, que acabamos por desincentivar o uso de alternativas, pelo menos o uso controlado de alternativas não potáveis, e acabamos por cair em usos informais dessas alternativas, o que é ainda pior. Portanto, temos que ter este bom senso de uma forma bem fundamentada, e estamos a estudar esse tipo de vertente no projeto. Implica também a melhoria de tecnologias, e estamos a estudar várias tecnologias no caso do Living Lab Lisboa. Eu salientaria aqui uma que tem a ver com o uso de tratamentos de afinação, tratamentos avançados na água residual tratada, para permitir a sua utilização para fins alimentares. Estamos a usar o caso da produção de cerveja com água potável, com água para reutilização, que vem de uma instalação de tratamento de água, mas o objetivo é ilustrar como esta água pode ser usada para fins alimentares com riscos perfeitamente controlados. Também implica muito melhores soluções de governação, organizações mais capacitadas e o real envolvimento dos setores, incluindo os cidadãos. Mas sobre esta matéria eu espero que na segunda ronda deste painel possa voltar a estas questões mais soft, digamos assim. Então, para já, ficava por aqui. Muito obrigada, Helena. É de facto um projeto muito interessante e que acho que vai abrir aqui muitas portas e caminho, e para depois a prática. E na prática temos um caso que escolhemos trazer aqui das Águas do Porto, que não se chamam já Águas do Porto e agora chamam-se Águas e Energia do Porto. E por isso quisemos trazer para este painel o engenheiro Frederico Fernandes, CEO desta empresa, desta entidade gestora, não está aqui connosco, não foi possível, e então junta-se connosco através de um vídeo, mas basicamente as Águas do Porto ou as Águas e Energia do Porto, são um bom exemplo de uma entidade gestora de serviços de água de âmbito municipal, que além de estar a inovar na sua eficiência hídrica, está também a transformar-se e a levar o nexo água-energia mais longe. Além de uma abordagem com tecnologia de ponta para a redução de perdas de água nas redes, nas suas próprias redes, e que também são perdas de energia, são a primeira entidade gestora a tornar-se uma utility integrada de água e energia. E o que nós pedimos ao engenheiro Frederico Fernandes, e que vou pedir para a seguir passarem o vídeo, é como se pode partilhar as motivações e como está a ser esta transformação, quer tecnológica, quer muito também de governação. Podem então passar o engenheiro, se faz favor, Frederico Fernandes. Boa tarde, Filipa. Antes de mais, um agradecimento à organização do Water World Forum for Life para estar aqui nesta oportunidade. Um cumprimento também especial aos meus colegas de painel, a todos. A pergunta é realmente acerta em cheio naquilo que nós
foi o propósito desta alteração recente no nosso objeto social. Sim, a Câmara decidiu alargar o nosso objeto social à gestão das redes da cidade, muito olhando para perceber que hoje em dia a boa gestão das redes de energia da cidade, eu diria que é essencial para aquilo que é uma cidade futura. E por isso o que a Câmara quis fazer foi, criar uma estrutura dedicada a alguém que pense em energia, que esteja atento a tudo o que realmente acontece, seja aqui o braço direito da Câmara na estratégia futura do município. Esta equipa terá aqui diferentes responsabilidades. Uma, a primeira, desde logo, olhar para aquilo que são os consumos de energia de todo o património da Câmara, percebendo aqui uma lógica de hoje em dia, se percebemos que o município tem mais de 1.500 pontos de consumo na cidade, ter um olhar crítico sobre quem consome mais, os ratos de metro quadrado, e com isto também redirecionar, priorizar o investimento futuro nesse património. Olhar para a gestão do contrato de concessão que existe entre o município e as redes, e basicamente o que nós iremos fazer é uma gestão contratual, é de garantir que há um alinhamento entre as necessidades da cidade e aquilo que são as obrigações do concessionário, que tem vindo a cumprir, como é lógico, mas que cada vez mais o município quer realmente olhar também com espírito crítico para aquilo que serão os futuros investimentos dentro desta área. Olhar para a produção de energia, e percebendo que hoje em dia o potencial que há nas coberturas das escolas, o potencial que há de coberturas de bairros sociais, realmente para a instalação de painéis fotovoltaicos, de com isto alavancar a produção de energia, de disponibilizar uma lógica de proximidade e dentro das comunidades energéticas renováveis, também com isso combatendo a tal pobreza energética que é crucial para o município, garantir que realmente podemos abrir esta energia depois aos municípios que estejam mais próximos. Olhar para a gestão da rede de carregadores de veículos elétricos, quer nós, empresa, quer município, hoje em dia temos mais de 300 pontos de carregamento dos veículos de uma frota que é maioritariamente elétrica, e a ideia é nós tratarmos de fazer a gestão e a manutenção destes pontos de carregamento, abrindo numa segunda fase estes carregadores à própria população, dentro de alguns espaços definidos. Para além disto, também será da nossa competência olhar para a iluminação pública. Cada vez mais as pessoas são críticas, gostam e estão atentas à boa iluminação da cidade, não só na sua eficácia, mas também olhar na lógica interna, perceber o seu custo e garantir também que as melhores soluções são utilizadas cada vez mais na iluminação da cidade. E, para além de tudo isto, teremos também aqui a responsabilidade depois dentro daquilo que é a produção de energia, e percebendo que nem toda essa energia será utilizada para autoconsumo, garantimos que ela é devolvida à rede nas melhores condições possíveis e ao melhor custo e com o maior benefício possível. Isto se olharmos para o lado do município. Do nosso lado, na empresa, isto também se explica bem. Eu diria que qualquer uma empresa como a nossa tem aqui 3 grandes fatias de custo. Se quiserem, o primeiro acaba por ser a própria compra de água que vendemos, o segundo, o custo dos nossos custos pessoal, os nossos recursos humanos, e o terceiro, a terceira maior fatia acaba por ser relacionada com custos de energia. A Águas de Porto, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ter também aqui cada vez mais projetos numa lógica de melhorar a sua eficiência. Fala, por exemplo, do Porto Gravítico, que alterou toda a lógica de abastecimento da cidade para uma lógica gravítica, diminuindo o consumo energético desse abastecimento em mais de 90%. Falo do projeto Aqualitrans que tivemos dentro das nossas hectares com as águas da Galiza. Falo da criação da nossa central fotovoltaica que temos aqui, que nos torna autossustentáveis dentro dos meses de verão. Por isso, aqui de certa forma o que se conjugou foi uma vontade do município em ter uma melhor gestão do nosso lado, de dar aqui continuidade àquilo que temos vindo a fazer da nossa própria eficiência, e o que esta equipa, e o que foi criada aqui, foi uma direção que hoje em dia se é dedicada só a esta gestão de energia. Que esta direção irá fazer é que realmente, quer para nós próprios, quer para o município, quer para os municípios, que isto, quer no curto, médio e longo prazo, haverá benefícios para todos, e que as pessoas reconheçam uma grande mais-valia nesta gestão e nesta entrega, que a nós muito nos honra e muito nos orgulha realmente que o município tenha decidido entregar à Águas do Porto esta tal valência de sermos o primeiro player de utilities integrado em Portugal. É de facto um ótimo exemplo, e é levar o Nexus Água e Energia mais longe. Também outra entidade que está a ir mais longe a pensar
e a atuar nestas matérias têm sido as águas públicas do Alentejo. As águas públicas do Alentejo, ao contrário, por exemplo, das águas do Porto, não entregam água diretamente aos utilizadores, mas captam e tratam a água que entregam aos municípios, que depois as distribuem aos utilizadores, aos consumidores finais. Estando no Alentejo, as águas públicas do Alentejo estão muito alertas para a escassez de água, para a necessidade de uma gestão mais sustentável e eficiente deste recurso. E essa preocupação está, Simone, temos connosco Simone Piu, que é vice-presidente das Águas Públicas do Alentejo, está vertida no vosso plano estratégico, não é? E integrado nesse plano estratégico têm um projeto de eficiência hídrica muito focado na gestão do lado da procura, que considero muito interessante, e onde tem o envolvimento de múltiplos stakeholders, para arrancar, creio eu, no final do ano, para promoção da eficiência hídrica, quer a vossa, quer dos municípios com quem trabalham, quer dos próprios utilizadores, lá está, através da vossa ajuda na promoção de edifícios mais sustentáveis, e onde a ADN também vai ajudar certamente como parceiros. E, portanto, se nos puderem indicar alguns desses objetivos que vocês têm no plano estratégico, algumas das ações previstas e como veem esta questão da gestão mais sustentável da água no vosso território. Simone. Obrigada Filipa. Boa tarde, também agradecer à organização a oportunidade das Águas Públicas estarem a participar num evento no Alentejo e que também de alguma maneira tem todo esse simbolismo, e também aos colegas de painel, uma boa tarde a todos. Realmente as Águas Públicas do Alentejo, apenas um pequeno enquadramento, é uma empresa relativamente jovem, uma empresa criada em 2009, é uma empresa do Grupo Águas de Portugal, tem um modelo de gestão em parceria com municípios, uma parceria, uma ligação muito direta com estes municípios. É a entidade que é responsável pela gestão e exploração do sistema de abastecimento de água e de saneamento de 21 municípios. Basicamente estamos a falar, grosso modo, de uma população residente de 250 mil habitantes, mas num território vastíssimo, que corresponde a quase 19% do território nacional, o que de alguma maneira também acarreta um conjunto de desafios próprios para o exercício da nossa atividade. Como bem foi referido já pela Filipa, realmente as Águas Públicas do Alentejo desenvolvem a sua atividade num território caracterizado por escassez hídrica. Escassez hídrica esta que tender-se-á a agravar com o efeito das alterações climáticas, daí a obrigação de olhar para as questões de gestão de risco de uma forma muito atual, muito a curto e médio e longo prazo, e obviamente também tendo em conta todo um histórico de transporte de água que existe nesta região para abastecimento público. Não estou a referir o abastecimento para atividades económicas, estou a falar de transporte de água para abastecimento público, e também tendo em conta o próprio povoamento disperso que temos no nosso território, o que nos leva a um conjunto significativo de infraestruturas. Só para terem nota, estamos a falar em termos de origens, de mais de 300 origens e mais de 125 hectares, estações de tratamento de águas residuais, e que estão dispersas no território. Por um lado, do ponto de vista de exploração e gestão, é um desafio. No entanto, como falarei mais tarde, poderá ser uma oportunidade tirar um maior valor destas infraestruturas que estão dispersas no território como centros de produção de água para a reutilização. Outro desafio também que temos no âmbito do plano estratégico que foi referido é a questão também de atender às dinâmicas que temos verificado e que quer no litoral, ou seja, a dinâmica demográfica de pressão no litoral, no contexto mais ligada a atividades de turismo e não só, e também agricultura, e claramente também a nível do desenvolvimento do território. É um território que está a verificar ou tem em perspectiva um conjunto de projetos na área do turismo e da agricultura que de alguma maneira obrigam
há uma visão integrada da gestão de recursos hídricos, em que o setor do abastecimento claramente é um player fundamental para participar nessa discussão, tendo em conta a garantia do abastecimento às populações. Basicamente, em termos do plano, obviamente as duas vertentes, ou seja, do ponto de vista da oferta, e aqui em que claramente temos medidas que são da nossa responsabilidade, ou seja, a própria Águas Públicas do Alentejo concretizar a sua infraestruturação, implementar medidas de eficiência hídrica a nível interno, mas claramente não é suficiente, ou seja, as Águas Públicas têm um trabalho, quer como regulador ambiental, no sentido da proteção das massas de água, tendo em conta as suas origens, tendo em conta que capta água para a produção de água para consumo humano, quer também com as comunidades e os municípios, no sentido e os setores econômicos, no sentido de que façam um consumo mais eficiente do recurso para o bem de toda a região e, claramente, para evitar conflitos de uso desnecessários. De alguma maneira também, do ponto de vista desse plano estratégico, também temos que reforçar claramente uma gestão baseada na identificação e na gestão do risco, quer pelos novos desafios, não em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, tendo em conta a revisão da diretiva da água para consumo humano, que traz um conjunto de obrigações adicionais e requisitos mais exigentes de qualidade da água, que de alguma maneira obrigam a uma melhor e a uma maior produção ou proteção das massas de água. Num contexto, em termos de procura, e já foi referido também pela Filipa, o projeto que pretendemos arrancar no final do ano, um projeto que envolverá também a ADN, a EPAL, a EMAS de Beja e também o IES, o Instituto de Empreendedorismo, no sentido de, através da inovação social, ou seja, através da mudança de comportamentos a nível quer dos setores de atividade econômica, quer também a nível da sociedade, no sentido de um padrão diferenciado do consumo da água, que lhe atribua um maior valor e que, de alguma maneira, permitam cada um exercer o seu papel de cidadão de uma forma mais ativa e com resultados mais concretos para a sua região, para a região em que estão inseridos. Então, basicamente, em síntese, esse plano estratégico inclui uma avaliação das origens, no sentido de verificar a necessidade das origens mais fiáveis, num contexto de verificar a redundância, as necessidades de redundância, uma avaliação da qualidade, um incremento da monitorização, no sentido de verificarmos as origens com potencial de melhor qualidade e promover também a combinação de origens de água, no sentido de garantir também o abastecimento às situações ou nos pontos em que haja maior escassez e, claramente, apostar na reutilização da água, tendo em conta que aqui as águas públicas também assumem o papel de produtor dessas águas residuais que poderão ser utilizadas por utilizadores finais mediante um conjunto de cumprimento de regras e, claramente, é uma aposta das águas públicas. Também reforçar que é muito importante também partilhar cada vez mais o conhecimento relativo aos consumos dos municípios ao longo do tempo, promover esta divulgação da informação no sentido para que haja cada vez mais um conhecimento, uma sensibilização para a necessidade de ajustar ao longo do ano, tendo em conta quer a disponibilidade do recurso no meio, quer também as necessidades ou o aumento da população e dos consumos urbanos, no sentido de evitar interrupções de abastecimento e, de alguma maneira, permitir que, ao longo do tempo, os vários utilizadores em que o abastecimento público se insere tenham uma convivência bem-sucedida, que o desenvolvimento da região seja possível e, claramente, que o uso da água seja mais consciente e, claramente, atribuamos o valor que o recurso tem que ter. E, basicamente, é um pouco nestas grandes linhas, Filipa, que o plano estratégico está desenvolvido
e basicamente é estudar as origens e deixo só uma nota, até a própria empresa ajustou-se no sentido de dar a importância devida à questão das origens de água, até com uma própria reorganização interna das suas áreas para que esse assunto seja tratado de uma forma integrada, quer a nível interno, quer a nível com os stakeholders mais relevantes da região. Muito obrigada, Simone. Falavas há pouco sobre a competição que às vezes existe pelo recurso água. Nós aqui, neste momento, não estamos a competir pela água, mas estamos a competir por algum silêncio. Eu não sei como é que está a ser do vosso lado, mas nós estamos num local com muitas coisas a acontecer, muito interessante, mas temos aqui um ambiente, competimos aqui um bocadinho pelo som. Mas não há problema, acho que nos estão a ouvir bem e vamos ter agora, temos estado a falar sobre o papel de diversas entidades, nomeadamente agora entidades de serviços de água, no incentivo à eficiência por parte dos utilizadores, mas os próprios utilizadores, e falava-se muito, até nomeadamente quando se fala das empresas, em particular quando são empresas grandes consumidoras, mas também, e hoje temos aqui um exemplo, instalações de grandes dimensões e consumos, são os próprios utilizadores que sentem a necessidade de gerir melhor a água e que estão proativamente a adaptar estratégias para o aumento da eficiência hídrica e até para uma crescente autonomia do ponto de vista do acesso ao recurso água. O Exército Português é um excelente exemplo a esse nível, tem múltiplas iniciativas para a sustentabilidade da sua atividade, onde se destaca muito interessante o projeto Smart Blue Water Camps. E por isso perguntava, temos connosco o Sr. Tenente-Coronel Cordeiro Dias, e perguntava qual o âmbito e em que consiste este projeto e qual a motivação do Exército Português para a sua implementação e que ainda bem que podem partilhar connosco hoje aqui. Boa tarde, Filipe. Antes de mais, um agradecimento pelo convite e pela oportunidade de podermos partilhar exatamente aquilo que têm sido as boas práticas, ou aquilo que nós consideramos como as boas práticas no Exército. O Campo Militar de Santa Margarida é uma instalação militar cuja principal atividade é o treino operacional. E dentro dessa instalação militar está localizada uma das unidades de referência do Exército, a Brigada Mecanizada. Só por uma questão de grandeza, é uma unidade militar que tem 67 km², tem uma área urbana com 4 km² e uma população permanente de cerca de 1000 pessoas, podendo este número quadriplicar por períodos temporários, mas estão também são consumidores e utentes do local. Tem 300 edifícios, tem mais de 50 km de estradas asfaltadas e uma rede de redes de água que ultrapassam os 100 km. A Brigada Mecanizada é uma entidade que tem uma certificação com mais de 20 anos, é uma certificação que nós nos orgulhamos de ostentar e que procuramos que ela seja renovada. Já se tornou um ponto de honra. E isto transporta-nos para um reconhecimento público, mas também com a dimensão não só nacional, mas também internacional. E isto materializa-se com vários prémios que temos recebido, pedidos de colaboração, quer seja da comunidade científica, da comunidade académica e ainda da comunidade empresarial, para colaboração em investigações, em estudos, em projetos pilotos para posteriores comercialização. O especial enfoque vai sempre para uma correta gestão ambiental, agroflorestal e energética. Essa é a orientação do Exército. E as preocupações das boas práticas não são novas dentro da Brigada Mecanizada. Podemos recuar no tempo e irmos até aos anos 70. Nos anos 70 foi construído um sistema de reutilização de água, onde a água que era utilizada para a lavagem dos carros de combate, posteriormente entrava em tanques de decantação, posterior eram utilizados separadores de hidrocarbonetos e iam novamente para uma piscina. Essa piscina era utilizada em períodos de lazer pelos militares. A água que era consumida era novamente a água que saía da piscina e o ciclo era repetido infinitivamente. Obviamente que para os padrões de qualidade exigidos hoje em dia para as piscinas, o local foi abandonado como piscina no início dos anos 90, mas a infraestrutura mantém-se, a prática mantém-se e o que era antes uma piscina hoje é um reservatório para onde confluem todas as águas do processo, mas também as águas pluviais. Mas projetos mais recentes também
tem estado a acontecer na Brigada Mecanizada. É disso um exemplo recente, uma grande preocupação que existe com a água, um projeto conjunto do Centro de Investigação da Academia Militar mais Instituto Superior Técnico, o projeto RASA, que fez uma avaliação dos riscos associados aos solos e aos sistemas aquíferos, onde foi estudado ao longo de um período de tempo quais os impactos da utilização das munições, explosivos e artifícios de fogo. Neste momento, esse documento é uma referência porque foi um assunto que não tinha sido estudado. Temos também outras entidades com quem temos tido parcerias e essas parcerias, uma muito interessante é a utilização de rebanhos de cabras sapadoras e o impacto que tem na gestão agroflorestal. Mas indo para o projeto Smart Blue Water Campus, é um projeto da Agência Europeia de Defesa. A Agência Europeia de Defesa, com a consciência da água e dos problemas que existem associados à água e ser cada vez mais um recurso escasso, desenvolveu um projeto onde foram envolvidos 6 países para uma avaliação de condições e, através de um modelo teórico, foram identificados quais as medidas que podem ser transversais para a utilização em instalações militares fixas. O objetivo final é aumentar a eficiência hídrica das instalações militares fixas. Mas o Exército não se resume a este programa. O Exército, nas suas medidas, e este projeto foi o que suscitou uma maior consciencialização daquilo que é os problemas infraestruturais, porque já tínhamos estado a fazer o desenvolvimento daquilo que são os comportamentais. Esta nova abordagem da parte infraestrutural foi basilar. O Exército tem uma preocupação em formar melhores cidadãos e essa parte estará assumida em várias vertentes, em várias formações que são dadas ao longo do período formativo. Mas este projeto, o Smart Blue Water Campus, despertou-nos exatamente para as necessidades infraestruturais e cada vez mais smart, mas sempre sem deixar de parte aquilo que é a segurança militar. Obviamente que todos estes programas têm limitações e a principal limitação, obviamente, é a questão financeira. E esta questão financeira é visível pela dificuldade que temos de acesso a fundos, uma vez que estamos na dependência da administração direta do Estado e os concursos para fundos são cada vez mais difíceis. Mas continuamos disponíveis para continuar a trabalhar e a procurar entidades para sermos cada vez mais eficientes e na forma como fazemos então essa tal gestão nas 3 dimensões, na dimensão energética, agroflorestal e ambiental. O Exército pretende implementar medidas cada vez mais ambientais, formar melhores cidadãos e contribuir para a nossa comunidade, quer científica, académica e também empresarial, e cada vez afirmar-se mais como uma entidade de referência nacional, incluindo na vertente ambiental. Muito obrigada, Sr. Tenente-Coronel. Ficou um aspecto fundamental, a componente infraestrutural, e que é uma mudança radical nesta abordagem ao uso eficiente da água. Nós já temos os nossos locais a ser cobiçados para o próximo painel digital. Alongámos aqui um bocadinho nesta primeira ronda, mas só pedindo um testemunho que em relação ao que tínhamos pensado, Helena, Simone e Sr. Tenente-Coronel, alguma mensagem final relacionada essencialmente com o que retiram destes projetos que possam ser boas práticas replicáveis, o que é que nós vamos ter de produto destes projetos que estão previstos, um produto que vai causar impacto e trazer melhorias nesta área da gestão da eficiência hídrica e economia circular. Helena? Bom, no caso do BioWater Smart é realmente muito difícil escolher um produto porque são 30 e não sei quantos produtos, mas eu de qualquer forma não queria deixar de referir a questão da governação. Portanto, o projeto tem muitos produtos tecnológicos,
tem muitos produtos em termos de software, muitas das coisas que nós fazemos depois serão materializadas através de aplicações que ficarão disponíveis não apenas para Lisboa, mas para os outros Living Lab também, mas há um cuidado muito grande também nas questões da governança e, portanto, vai haver publicações sobre recomendações sobre governança, recomendações regulatórias, guias de boa prática, a questão dos certificados que já referi, desenvolvimento de modelos de negócio com recomendações sobre a criação de modelos de negócio. Portanto, toda a área socioeconómica, social e económica, mais económica ou financeira, são também muito tratados, tendo a noção de que uma coisa sem a outra nunca poderá ser bem sucedida. Obrigada, Helena, obrigada. A nossa eficiência hídrica assenta, por um lado, em projetos, como falei há pouco, como a questão do Porto Gravítico, assenta em outros mais recentes, como ultimamente temos vindo a ter, já com recurso à inteligência artificial, criar realmente aqui mecanismos em que nos permitam antever e prever os pontos fracos da rede e antever onde possam realmente acontecer rupturas ou redirecionar o investimento para priorizar realmente estes pontos mais frágeis. Se olharmos também de outra forma para aquilo que refere do lado do consumo, eu diria que o Porto teve aqui uma transformação radical ao longo destes últimos anos. Nós este ano atingimos um marco na empresa em que 50% dos nossos clientes hoje em dia têm um contador inteligente. Contador inteligente é esse que lhes permite ter, nos casos em que estão servidos, porque ao mesmo tempo que nós fizemos aceleramos toda esta transformação de contadores tradicionais para contadores inteligentes, também instalamos na cidade um conjunto de concentradores, super concentradores, quer dizer, assim, grandes concentradores, que estão também aqui já, em que nós no passado que tínhamos aqui o problema, muitas vezes, quer das comunicações, quer o problema das baterias, destes concentradores, era realmente o que nos onerava esta tecnologia. Hoje em dia conseguimos ultrapassar isto. Temos neste momento a cidade coberta por 20 destes concentradores de grande capacidade e o que temos a tentar caminhar é que grande parte destes clientes já com estes contadores possam ter acesso a uma leitura quase contínua dos seus consumos, em que eles próprios possam olhar para os seus consumos quase em tempo real e perceber onde é que estão, onde é que podem estar realmente as oportunidades de melhoria deste consumo e com isto ter aqui também um papel, diria, ambientalmente mais responsável no consumo, no uso da água, mas eu diria que se quisermos olhar para aquilo que são as grandes transformações do que o Porto teve por um lado a instalação dos contadores, por outro lado a criação dos balcões digitais, das apps que permitem toda esta boa gestão desta informação e que hoje em dia o que tornam é qualquer município, qualquer dos nossos clientes como um dos principais agentes da cidade para aquilo que é o bom uso da água. Simone. Bem, Filipe, basicamente, neste contexto, eu gostaria de destacar, como eu referi na minha primeira intervenção, eu penso que o momento é único no contexto da transição para uma economia circular, quer pelo ambiente externo que temos, ou seja, a nível quer do pacote financeiro, quer a nível dos instrumentos que temos a nível comunitário, quer a nível nacional, os planos de ação, um novo quadro legal para a reutilização de águas e de alguma maneira, a própria internalização pelas atividades econômicas, porque a sustentabilidade é um fator de não só o seu valor econômico, mas também é um fator distintivo do seu produto e por isso, de alguma maneira, estamos a convergir, há aqui uma convergência de interesses e claramente as águas públicas, como pretende ser um agente de mudança, neste momento nós estamos a desenvolver 2 projetos de reutilização, de alguma maneira para tirar uma mais-valia, aproveitar a nossa mais-valia, que é ter as infraestruturas dispersas no território, ou seja, próximas do utilizador final e de alguma maneira também e um dos principais produtos é claramente tentar ultrapassar barreiras que ainda existem na reutilização das águas residuais tratadas e claramente fazer o melhor uso dessas águas sem receios e que realmente constituam uma fonte alternativa e que permitam apoiar a gestão de risco desses setores e também do ponto de vista ambiental e claramente também permitir testar de alguma maneira a aplicação deste novo quadro legal. É também uma mais-valia desses testes piloto, é testar na prática
o que serão esses projetos, o que podem ser esses projetos de reutilização e, de alguma maneira, permitir que sejam depois replicados, quer a nível nacional, quer a nível internacional, tendo em conta outras áreas em que a escassez do recurso obrigue, de alguma maneira, a esse tipo de abordagem muito integrado e envolvendo os vários parceiros da região. Obrigada, Simone. Sr. Tenente Coronel, umas palavras finais e aqui o que retiram. Obrigada. Efetivamente, Santa Margarida é um lugar com características, quer pela sua dimensão, quer pela sua tipologia, ou até a atividade que desenvolvemos, é inspirador e tem sido sempre ponto para serem replicadas. Um exemplo dessa replicação é as atividades que temos conjuntas quer com a comunidade escolar, especialmente com a comunidade escolar mais jovem, que aproveita a Semana do Ambiente para visitar a Brigada Mecanizada. E queremos continuar exatamente com esta replicação. Conseguimos identificar aquilo que são os processos, manter os processos comportamentais, identificar os melhores processos infraestruturais, encontrar os melhores parceiros, onde podemos incluir entidades, onde se inclui obviamente a ADN, para nos transportar para um outro nível, para chegarmos àquele ponto de infraestrutural eficientes para de um cada vez melhor e mais correto uso deste recurso tão valioso como é a água. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, acho que foram excelentes exemplos. Nós vamos ter de terminar por aqui, temos já um novo painel a entrar neste programa digital, mas muito obrigada aos nossos participantes, foi um gosto ter-vos a todos, a Helena Alegre, Simone Pio, Frederico Fernandes e o Sr. Tenente Coronel Cordeiro Dias. São bons exemplos que, entretanto, vamos continuar também a divulgar e a colaborar no âmbito da ADN. Muito obrigada e até breve a todos. Obrigada.